nós observamos e lemos num texto sagrado, na narração de Lucas, falando sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus se dá numa manhã de domingo, como é amanhã, como hoje. E está exatamente a nossa vitória na ressurreição de Cristo. Pois, se Cristo não houvera ressuscitado, não haveria motivos para nos alegrarmos. Afinal, muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas, desde que mundo é mundo, morreu, mas não ressuscitou. E algum que conseguiu ressuscitar com a graça de Deus, voltou a morrer novamente e está aguardando o dia do juízo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscita na manhã de domingo e Ele ainda declara: eis que fui morto e agora estou vivo, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo se declara Senhor dos vivos e dos mortos. Quando ele diz que ele tem a chave, ele está dizendo: o domínio está comigo, o controle está comigo. Jesus já havia se declarado que ele é a porta e que ele é o caminho e que ninguém vai a Deus senão por meio dele. Nessa data em que pessoas buscam comemorar, inclusive celebrando com símbolos que nada tem a ver com Cristo, com o cristianismo, nem muito menos com o significado da Páscoa. Porque quando olhamos para o símbolo que tem se consagrado ao longo dos anos, o símbolo é um coelho e ovos de chocolate, que não representa absolutamente nada, que nada tem a ver com o cristianismo, que nada tem a ver com essa data. Assim como comemoram-se o Natal de maneira infundada, porque na Páscoa comemora-se a morte de Cristo e no Natal comemora-se o nascimento. No entanto, biblicamente, ele não nasceu em dezembro. Dezembro comemorava-se e era uma festa pagã comemorada e dedicada ao Deus Sol. E ao longo dos anos a Igreja Católica substituiu essa data pelo nascimento de Jesus Cristo, que também não nasceu no dia 25 nem 24 de dezembro. No entanto, a Páscoa ela acontece no mês de abril. Historicamente acontece no mês de abril. De fato, o mês de abril é o mês em que a Páscoa era comemorada e a Bíblia registra que Cristo morre nessa época. No entanto, é preciso entender: existem muitas histórias bonitas a respeito da Páscoa, contadas e até emocionam. Alguns até conseguem mentalizar o Cristo dilacerado na cruz e chora e se entristece e até falam: coitadinho de Jesus. Mas na verdade, coitadinho de nós se Cristo não tivesse decidido fazer aquilo. Por quê? Fala-se tanto em Páscoa, mas não se traz o real significado.
Eu tenho uma dificuldade muito grande em responder algumas perguntas quando as pessoas me perguntam e elas querem um sim ou não. Então é necessário que eu me torne prolixo, que eu me prolongue na resposta com a finalidade de que elas compreendam. A Páscoa ela tem exatamente a ver com a história da humanidade. Porque Deus cria primeiro Adão. Depois da costela ele cria Eva. Eva, por sua vez, come do fruto que Deus disse para não comer. E então, ambos são expulsos do jardim. Adão e Eva. O pecado então entra na raça humana por meio da atitude errada de Eva e da conivência de Adão, que foi enganado pela sua esposa, comendo também do fruto a qual Deus havia dito para não comer. Então o pecado ele entra no mundo causando separação entre o homem e Deus. E segue-se normalmente a criação e o desenvolvimento da raça humana. Deus, por sua vez, escolhe um homem chamado Abraão, antes Abrão. Escolhe ele para que fosse e que se tornasse alguém em que criaria uma nação por meio dele, e que essa nação influenciaria o mundo, de maneira que essas pessoas, por meio dele, se aproximariam de Deus. O que ele aceita esse propósito, esse desafio, e Abraão se torna Abraão, que se torna amigo de Deus. Esse amigo de Deus passa o ensino para a sua descendência, que ao longo dos anos esquece do ensino, entra pelo caminho da idolatria, e por sua vez, quando morre toda essa cadeia de descendentes, está lá no Egito, toda a descendência de Abraão, e agora ela será oprimida por Faraó. Porque todos aqueles que conheciam os grandes patriarcas, que conheceu o grande governador do Egito, chamado José, o homem que salvou o Egito e que engrandeceu o nome do faraó, e que por sua vez Deus também o engrandeceu no Egito, José consegue ser governador do Egito, ser senhor do Egito, e não permite que o Egito se torne senhor de si. Mas quando José morre, e morrem os faraós, que tinham total respeito pela descendência de Abraão, o povo então é oprimido, e cada dia mais oprimido, porque o povo crescia de uma maneira avassaladora, e o medo dos seus inimigos faz com que eles busquem oprimi-los, para que não tenha o desabor de ser, num momento de guerra, ser conquistado pelo próprio povo de Israel que está no Egito. Esse povo, por sua vez, clama a Deus. Lembremos, portanto, que o Egito representa o mundo e Canaã representa o céu. E Deus havia feito uma promessa para Abraão, que levaria ele para uma terra maravilhosa, que mana leite e mel. E essa terra não era o Egito. De igual forma, a Bíblia também promete que Jesus foi criar um céu para nós, uma casa, para estarmos para sempre com Ele. Mas que enquanto isso nós deveríamos aqui estar, servindo em espírito e verdade, dando testemunho a respeito dele e vivendo como uma nova criatura.
Então aqui eu já estou resumindo e fazendo um paralelo entre a história de Israel e a história da igreja. O povo está no Egito e agora são oprimidos. Deus então levanta o grande libertador, chamado Moisés, que por sua vez, depois de alguns sinais no Egito, e por fim, o povo é liberto por Faraó. Isso não ocorre antes, sem acontecer o último 2 sinais, que foi a morte dos primogênitos. E é aqui que começa exatamente o sentido da Páscoa. Por quê? Porque quando nós olhamos no capítulo de número 12 do Êxodo, Deus fala para Moisés dizendo o seguinte: eu vou enviar uma última praga, e essa praga será tão forte que Faraó não vai poder dizer não. Ele vai permitir que vocês saiam do Egito. O Egito representa o mundo. O Egito representa a perdição, a condenação, porque o povo estava sendo escravizado. E espiritualmente o homem ele é escravo do pecado. E é exatamente para isso que a Bíblia diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Se a obra do diabo é escravizar a raça humana, Jesus se manifesta para libertar a raça humana do poder do pecado. No capítulo 13 tem alguns detalhes, no capítulo 12 de Êxodo, em que a Páscoa ela é instituída. E é mandado que se pegue nessa data um cordeiro por cada família. Se a família fosse pequena, poderia reunir 1, 2, 3 famílias. Porque a exigência era: o cordeiro precisa ser imolado, o sangue passado na vega e umbrais das portas. Esse cordeiro deve ser comido assado no fogo e deveria ser comido por completo, ser comido de maneira apressada, teria que estar com vestes de quem está pronto para sair, com o cajado na mão e de maneira apressada, como eu citei há pouco. Por quê? Porque o que isso representa? Representa uma transição, uma mudança, uma libertação. Estaria sendo liberto da escravidão de Faraó e indo rumo a Canaã celestial. De igual forma, quando Jesus está aqui na terra, ele diz que ele foi preparar-nos um lugar e que nós deveríamos estar atentos, porque a sua vinda aconteceria muito rápido. E ele diz que é como num piscar de olhos, ou seja, não daria tempo para se preparar. Por isso deveríamos ou devemos estar já preparados. Então começa por aí, a Páscoa deveria ser comido, tudo preparado para sair imediatamente à refeição. Então as pessoas deviam estar preparadas. De igual forma, devemos estar preparados para ir para o céu a qualquer momento. Então não dá para viver de maneira relaxada. Não dá para imaginar que enquanto iremos nos divertir, Cristo não vai voltar. Porque se isso acontecer, e dependendo do que eu estiver fazendo, eu não vou subir. E não vai adiantar chorar. Não vai adiantar choramingar. A Bíblia diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque a fé ela vem pelo ouvir é pela palavra. As pessoas não querem mais ouvir a palavra. Não querem mais compromisso com Deus e com a sua obra. E como que fica a fé dessas pessoas? Deus sempre vai entender. Deus entende. Ele entende que eu preciso estar com a minha família, mas o que ele disse? Quem amar mais ao seu pai e à sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Mas Deus vai entender na cabeça de algumas pessoas. Vai entender? Vai, ele vai entender, mas quando disseram, deixa eu enterrar o meu parente que morreu, ele disse, deixa que os mortos
enterra os seus mortos. E você vem e me segue. Mas Deus vai entender. Então, às vezes, o que nos falta é alguns momentos de leitura da palavra de Deus, com mais pesquisa e menos achismo. Então, a última coisa que deveria ser o acompanhamento dessa refeição apressada eram ervas amargas, que ela representa a amargura do período escravatório, do período de escravidão no Egito, que representa hoje para nós a escravidão do pecado, que é amarga e que nos afasta de Deus. Então esse cordeiro, que o seu sangue deveria ser passado no umbral ou nos umbrais e na vega das portas, possibilitaria aqueles que assim fizessem não ser atingidos pela mortandade dos primogênitos, que é a última praga enviada no Egito. Aquela noite é triste para aqueles que desobedeceram a ordem de Deus. Todos os primogênitos das casas, cujo sangue do cordeiro não foi passado nos umbrais e na vega das portas, foram mortos. E aí nós encontramos nas Escrituras Pedro dizendo, no seu discurso, na sua pregação, dizendo: em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, quando nós falamos de Páscoa, nós falamos de remissão, nós falamos de salvação. Tem muita gente falando de Páscoa, mas não fala o que é preciso para ser alcançado pelo Cristo da Páscoa. Não é pelo coelho da Páscoa, é pelo Cristo da Páscoa. Porque não basta falar de Páscoa, é preciso entender a obra expiatória do Cristo que morreu na Páscoa. Porque a Páscoa em si é uma festa judaica que acontecia todos os anos para celebrar a saída do Egito. Era isso que era feito na Páscoa. Eu não vejo a pessoa falar isso. Então vamos fazer associação com Cristo, mas depois disso. Por quê? Porque a Páscoa era a comemoração da libertação da escravidão do povo judeu do Egito para ser introduzido na terra de Canaã. E é representado por esse cordeiro. E a Bíblia diz, a Bíblia diz em João, olha só que coisa linda. Não tinha nenhuma pretensão, isso não foi feito de maneira premeditada. No entanto, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coincide exatamente com o Cristo que morre na época da Páscoa. Ou seja, a festa da Páscoa já iria acontecer independente de Jesus. Observe, João Evangelho, capítulo 1, versículo de número 29, está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis, a palavra eis no grego quer dizer atenção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas estão falando que na Páscoa é o dia da remissão. Elas estão falando que a remissão do pecado acontece exatamente com o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para me redimir do pecado e para eu obter o seu favor. Eu preciso confessar o meu pecado, reconhecer que eu sou pecador e abandonar o pecado e viver como uma nova criatura? Então não basta reverenciar, não basta jejuar, não basta cantar louvor. É preciso haver mudança de vida para ser alcançado pelo Cristo que morreu nessa data. Então tem muitas histórias lindas e maravilhosas. Infelizmente nenhuma delas é
contada exatamente em detalhes como a Bíblia fala. Então, a primeira coisa, a festa da Páscoa já aconteceria independente de Jesus. Mas o cordeiro que foi imolado lá por Moisés, ele representa de maneira figurativa o Cristo que morreria em favor do resgate, ou em resgatar, ou para resgatar a humanidade do pecado. O Egito representa o mundo. Canaã representa o céu, que chamamos também da Canaã celestial. Assim como Moisés se tornou o libertador do povo do Egito, Cristo se tornou o libertador do mundo. Li aqui para vocês que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para eu obter a remissão dos pecados, eu preciso não só falar sobre o Cristo. Eu preciso permitir que Cristo faça morada em mim. E quando eu sei que Cristo está morando em alguém, não é quando ele canta louvores, não é quando ele vem à igreja, é quando ele é transformado em um novo homem, em uma nova mulher. Como? Com palavras diferentes, com atitude diferente, com vestimenta diferente e com comportamento diferente. Não existe nova criatura com os velhos hábitos. Isso é enganação. Para ser uma nova criatura tem que haver uma mudança por completo. Até porque a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço e que nós devemos glorificar Deus com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós não somos de nós mesmos, por isso não podemos fazer a nossa vontade. Nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro Pascual, que é Jesus. E portanto nos tornamos propriedade dele. E quando alguém é propriedade de alguém, ele não faz o que ele quer. Por quê? Porque ele precisa de autorização. Porque agora ele pertence a alguém. Assim como você compra um animal. E você diz, esse animal é meu. Vou colocar nele a minha marca. A Bíblia diz que Deus nos comprou pelo sangue de Jesus, morrendo nessa época. Quando ele morre ali na sexta-feira, e que ele dá o brado, ele diz assim, está consumado. A palavra consumado quer dizer, está feito. Permanecerá feito e jamais poderá ser desfeito. Ou seja, Cristo declara que a humanidade foi perdoada e ele os compra novamente com o seu sangue. Mas agora, para essas pessoas de fato se tornarem filhas de Deus, elas precisam crer no seu nome. E aqui não é crer de acreditar, porque tem gente que está achando que se tornou filho de Deus porque acredita em Deus. Não, até o satanista acredita em Deus. Mas esse crer aqui é aquele que acredita e que põe em prática. É aquele que se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, na segunda epístola, diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então a Páscoa é uma mudança de vida. É saber que eu recebi uma nova oportunidade. A Páscoa é o momento em que eu olho e percebo que Cristo interviu na minha vida como demonstração de amor. Ele morre no meu lugar. E quando ele ressuscita, no terceiro dia, ele está declarando que essa obra foi feita e foi consumada com sucesso.
sucesso. E que se eu quiser, porque ainda tem isso ainda, tá? Se eu quiser, eu serei declarado filho de Deus, herdeiro do céu, herdeiro da eternidade. Isso é se eu quiser. Por quê? Porque não é obrigado. Mas aquele que diz ser de Cristo deve andar como ele andou. Como o irmão Gilson leu aqui a palavra aos Gálatas. Quem vive para Cristo não vive na sua vã maneira de viver que ele vivia antigamente. Ele agora é uma nova criatura. Então, nessa época, as pessoas estão falando de ressurreição de Cristo bebendo cachaça. Aí alguém vai, mas está falando de Jesus, está falando sobre um churrasco, não é problema. Porque a Páscoa não é momento de tristeza, meus amigos, meus irmãos. Não. A Páscoa é momento de alegria. Aliás, um cordeiro morria nessa época. E eles tinham que ser comido, mas deveria ser refletido. Por que o cordeiro morreu? O cordeiro morreu porque quem morreria era eu. Então é momento de reflexão? Sim. Mas também é momento de alegria. Pastor, tem algum problema eu fazer um churrasco? Não tem problema nenhum. Mas primeiro, tenha consciência do que Cristo fez. Aliás, eu vou mais além. Mais além agora. Estar cônscio da obra expiatória de Cristo não é só no mês de abril. Aliás, no comecinho do mês nós já participamos da ceia. E já falamos alguma coisa sobre isso. E a Bíblia manda lembrar sempre do que ele fez por nós. Então, não devemos lembrar da morte de Cristo só na época da semana, que diz a Semana Santa. Então, quem criticar, errou. E quem não lembrar também errou. E quem lembrou só agora, pastor, também errou. Porque nós devemos estar cônscio disso. Ou seja, quando eu digo cônscio, eu estou dizendo consciente da obra expiatória de Cristo dioturnamente, e que ele foi nos preparar um lugar e a qualquer momento ele voltará para nos levar. A pergunta é: se Cristo voltar hoje, eu estou preparado? Se Cristo voltar no momento da minha churrascada, eu estou fazendo tudo aquilo com o pensamento nele? Ou eu já esqueci que estou tomando um vinhozinho? Ou já esqueci que estou tomando uma champanhezinha socialmente? É preciso entender. Porque, veja, a Bíblia, algumas coisas que nós valorizamos, ela reprova. O homem mais sábio da Bíblia chamava-se Salomão. Eu digo chamava porque morreu, mas ainda chama-se. Ainda está registrado. E ele declarou o seguinte, ele disse: é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. A pergunta que eu faço é: quem gosta de ir a velório? Ninguém. Mas por que a Bíblia diz que é melhor estar no velório do que na festa? Porque no velório se observa o fim das coisas. No velório eu olho para aquele cidadão, para aquela cidadã lá dentro e vejo quão frágil eu sou. E que aquele indivíduo poderia ser eu. E que se eu estou vivendo meia pedra, meio tijolo, eu olho e digo: ainda tem uma chance para mim, eu preciso me endireitar. Mas na festa não, meu irmão. Na festa ninguém pensa negativo, na festa é só euforia. Na festa é tudo, vale tudo. E depois, só depois, você pondera as consequências.
Por isso a Bíblia manda e recomenda. E diz que é melhor estar no velório do que na festa. A grande verdade é que se o ser humano entender bem, ele vai perceber que é muito melhor ele se privar de muitas coisas aqui, porque no céu vai ser só festa. E nada de que eu estou treinando aqui porque lá vai ser só maravilha. Não. Porque os prazeres mundanos não se compara com aquela alegria celestial. Aleluia. Então não tem nada dessa aí que Miriam dançou e eu vou dançar também. Eu estou dançando aqui porque eu estou me preparando para dançar naquele grande coral. Não tem nenhuma recomendação para isso. Tem recomendação para se tornar uma nova criatura em Cristo. Então eu concluo aqui nessa noite dizendo o seguinte: Páscoa é libertação. É receber o livramento da morte eterna. E para isso é necessário que eu reconheça a obra expiatória de Cristo. E quando eu digo reconhecer, eu não estou dizendo de ter consciência de que de fato aconteceu. Porque tem muita gente que tem consciência, sabe que aconteceu, mas não se dobra ao Cristo. E ainda vou mais além. Existem aqueles que até agradecem a Cristo pelo que Ele fez, mas nunca, até o presente momento, se rendeu ao Cristo que demonstrou o quanto ama. Então, quando eu olho para a Páscoa, eu tenho que olhar como uma oportunidade que Deus me deu. Mas que para eu pegar essa oportunidade, eu preciso, primeiro, reconhecer o meu estado de pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foi destituído da glória de Deus. Segundo, depois de reconhecer, eu tenho que decidir abandonar esse pecado. E para eu abandonar, eu preciso confessar esse pecado. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Em terceiro lugar, eu preciso reconhecer a Cristo como Senhor da minha vida. E em quarto lugar, eu recebo Jesus como Salvador da minha alma. Sem esses passos, não tem como obter os benefícios da Páscoa. Então, Cristo morreu para que para que a humanidade tivesse vida nele. E para ter vida nele é preciso reconhecê-lo como Senhor da sua vida e depois Salvador da sua alma. Amém? Amém. Guarde essa palavra no seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo.